Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Graça e paz a você no Facebook aí, graça e paz a você no YouTube. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, por essa semana, por esse mês, por esse ano. O mundo está pegando fogo aí, hein? Mas em tudo nós damos graças, amém? O mundo está pegando fogo, mas todas as coisas colaboram para o nosso bem. Essa é uma das diferenças de ser crente, irmão. Coitado de quem nesses últimos dias não estiver debaixo de uma cobertura profética e apostólica. Coitado da ovelha que não estiver na igreja. Se estiver fora da igreja, o preço vai ser alto. Por quê? Porque a vida está cada vez mais difícil. O mundo está cada vez mais difícil para se viver. Então, coitado da ovelha que não entrou na arca ainda. Quando Noé fez uma arca, era uma alusão à igreja, né? A Bíblia diz que Deus mandou Noé fazer uma arca para que salvassem, né? Para que eles fossem salvos. E a salvação está onde? A salvação está na igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então a salvação está na igreja. Você não vai encontrar salvação pulando carnaval, em noitadas, baladas, festa rave. Você não vai encontrar salvação. Mas na igreja, onde Cristo é o cabeça, você encontra salvação. Amém? Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Tua graça nos basta. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Aos que vão me ouvir, aos que vão me assistir, revela a Tua palavra, Senhor, para que assim ela não volte para o Senhor vazia. Eu sei, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Revela a Tua palavra aos que estão aqui em Santo André, no MGA. Revela a Tua palavra aos que estão ao vivo agora, no Facebook, no YouTube, aos que vão me ouvir pela Rádio MGA online, aos que vão me assistir e me ouvir através do nosso site. Manifesta a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor Jesus. Pode se assentar, anjos de Deus. Você que está agora ao vivo pelo Facebook e YouTube, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? No YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado. Só tem esse, tá? Não tem outro. Ministério Graça e Apostolado no YouTube, se inscreva, ativa o sininho lá, tá? Para que você... O objetivo de se inscrever e ativar o sininho é para que você nos ajude a espalhar, a levar o Evangelho de Cristo. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho e compartilha, eu vou para um lado, você vai para o outro vai mais longe. Então, nós vamos alcançando as ovelhas do Senhor. Amém? Se inscreva no nosso canal e me ajude neste trabalho que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia e vamos fazer uma confissão de fé, porque vai ser muito importante a ministração dessa noite, hein? Mais uma vez, muito importante. Coloque a sua mão na Bíblia e diga assim, ó: pela fé eu creio. Pela fé eu creio. A palavra de Deus, para a minha vida, não voltará para o Senhor vazia. Essa palavra é viva e eficaz. E para a glória de Deus me será revelada. Eu creio, por isso eu falo. Assim seja em minha vida. Amém. Olha, hoje eu quero falar principalmente para aqueles que ainda estão numa igreja da lei. Houve a graça,
me acompanha de quarta, de domingo, mas ainda está numa igreja da lei, num ministério da lei. Hoje a palavra tem destino certo. Vocês vão aprender, claro, mas a palavra tem um destino. Hoje é uma palavra de sabedoria predestinada. Você que ainda está numa igreja da lei, você está fazendo o que lá? Você que ainda está num ministério da lei, vivendo de obras mortas, vivendo de obras da lei, que não agradam a Deus. Paulo disse, por favor, Gálatas capítulo 3, vamos começar nossa ministração, daqui a pouco eu dou o tema. Gálatas 3, eu ia falar de cabeça, mas o Espírito Santo diz, mostra na Bíblia, assim eles marcam cada um em suas Bíblias. Gálatas 3, olha só, Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, verso 10. Paulo disse, todos aqueles, então tem bastante gente, no plural, Gálatas 3:10, todos aqueles que são das obras da lei, quer dizer, os que vivem das obras da lei, Gálatas 3:10, todos aqueles que ainda vivem das obras da lei, o que tem eles? Paulo diz, estão debaixo da maldição. Isso é forte essa palavra, hein? Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Não é a Bíblia que fala porque a Bíblia não fala. Quem fala é Paulo. Está na Bíblia, em Gálatas 3, verso 10. Paulo, o apóstolo Paulo disse, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê, Paulo? Ele falou, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Agora, veja o antagonismo. Aí você vai ver se tem lógica viver das obras da lei. Vê só. Deixa o Gálatas 3:10 aberto. Abra Romanos capítulo meia dúzia. Romanos capítulo 6. E não fecha o Gálatas não, que eu já volto aí. Romanos meia dúzia, verso 14. Romanos 6, 14. O apóstolo Paulo disse, o mesmo Paulo, Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, Paulo? Paulo responde, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu falei para você não fechar Gálatas 3:10, por quê? Para você entender melhor. Ora, Gálatas 3:10, como que eu posso viver das obras da lei e ficar debaixo de maldição por não cumprir toda a lei? Como é que eu posso viver das obras da lei se Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei? Estamos debaixo da graça. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem lógica? Não tem. Tem coerência? Não tem. Tem sentido? Não tem. Faz algum sentido? Você debaixo da graça, Romanos 6,14, você debaixo da graça, viver das obras da lei e o pior, e ficar debaixo da maldição. Tem sentido isso? Por isso que nesse ministério, nessa igreja, não tem mais obras da lei. Aleluia. Claro, porque você lê Gálatas 3:10, como é que um pastor que lê Gálatas 3:10 vai continuar ainda debaixo das obras da lei? Se quem está debaixo os que são das obras da lei está debaixo de maldição, você acha que eu vou querer ficar debaixo de maldição consciente? Nossa, então, não, então nunca, então não. Porque quando a pessoa anda na ignorância, o nome já fala, porque ele ignora, ele não conhece. Então, Atos 17, então Deus não leva em consideração a ignorância.
Mas Jesus diz, conhecereis a verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, qual que é a verdade? Gálatas 3,10, quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Mas peraí, Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Ué, estamos debaixo da graça, então por que eu vou ficar debaixo de maldição? Por quê? Então você que ainda está debaixo da lei, eu vou ser mais claro, o que é estar debaixo da lei? Você que ainda faz jejum, você que ainda faz batismo, você que ainda faz unção com óleo, campanhas, correntes, Santa Ceia, que o Paulo chamou de Páscoa judaica, Jesus chamou de Páscoa. As igrejas chamam de Santa Ceia, mas Jesus falou que é Páscoa. Mateus 26 é Páscoa. Você que ainda sobe nos montes, subir no monte para quê? Para buscar a presença de Deus, mas Deus habita em você. Coríntios 3,16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus que habita em vós? Você vai fazer o que no monte se ele habita em você? Eu vou buscar a presença, mas ele já habita em você, ele já habita em você. Eu faço jejum para me santificar, mas você foi santificado em Cristo, pelo que Jesus fez na cruz, pelo sangue de Jesus. Então não tem lógica, não tem sentido fazer jejum para se santificar. Não tem lógica, não tem sentido subir no monte para buscar a Deus, sendo que Deus habita em você, Ele está em você. Amém. Não tem sentido, não tem lógica se batizar para ser salvo, se pela graça você é salvo. Você é salvo pela graça de Deus, Efésios 2,8. Então não tem sentido, não tem lógica. Então aí vem o tema de hoje. Anota aí o tema de hoje. Conheci a graça. E agora? Sei que ainda está numa igreja da lei. Eu falei que essa mensagem é uma mensagem destinada. Ela tem endereço certo. O tema, conheci a graça. Exclamação. Conheci a graça. E agora? Porque eu ainda estou debaixo da lei. Comecei uma campanha lá, são 7 semanas, eu estou na 2ª semana. E agora? Conheci a graça, e agora? Conheci a graça! Eu entendi Efésios 2,8, que pela graça eu sou salvo. Putz, mas e agora? Domingo tem batismo. E eu não fui batizado ainda. E o pastor vai pegar no meu pé. E agora? Conheci a graça. E agora? Pastor, essa mensagem é para mim. Já tem gente falando aí ao vivo. O Espírito Santo está me falando. Já testificou. Pastor, essa mensagem é para mim. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Porque eu ainda estou na Igreja Batista. Eu ainda estou na Assembleia de Deus. Eu ainda estou na Igreja Quadrangular. Eu ainda estou na Universal. Eu ainda estou na Deus é Amor. Eu ainda estou na Igreja Pentecostal. O que eu vou fazer? Eu ainda estou na Igreja Católica. Eu tenho compromisso lá. Eu ainda estou na Adventista. Recebi, eu conheci a graça. E agora? O que eu vou fazer? Conheci a graça, quer dizer, conheci a verdade. E agora? Quer dizer, vou continuar no erro? Não dá, né? Então a pergunta está aí. E agora? Conheci a graça, mas meu pastor é da lei, aonde eu moro não tem uma igreja em graça, não tem MGA. E agora? O que eu vou fazer? O apóstolo está lá em São Paulo, Santo André está longe, eu estou aqui no Piauí, estou no Maranhão, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em Minas Gerais, eu estou na Bahia, eu estou no Pernambuco, eu estou em Tocantins, eu estou em Goiás, tem ovelhas em Goiás, Goiânia, Aracaju, Sergipe, Manaus. E agora? Conheci a graça. E agora? Então eu preciso te dar uma resposta, né? Do que você deve fazer. Primeiro é preciso entender algumas coisas a respeito dos ensinamentos de Paulo. Porque os crentes evangélicos tradicionais, que estão
longe, nas cidades, estados, em outras nações, que não tem igreja, não tem ministério em graça, para eles, igreja é aonde ele vai. Aonde ele vai é a igreja. E lá não tem uma igreja em graça, não tem um ministério em graça. Então a pergunta é, e agora? O que eu faço? Se aqui na minha cidade não tem uma igreja em graça, aqui no meu estado não tem um MGA, o que eu faço? E agora? Para quem conhece, conheceu ou está conhecendo a graça, a primeira coisa a se fazer é, Romanos capítulo 1, vem comigo, é a primeira coisa a fazer. Conheci a graça, eu entendi que eu sou salvo pela graça, eu entendi que eu sou nova criatura, eu tenho ouvido o MGA, eu entendi que há anjos em meu favor, que o diabo foi aniquilado, eu entendi que o Espírito Santo habita em mim, conheci a graça, mas e agora? Porque eu ainda estou numa igreja da lei, e agora? O que eu vou fazer? Romanos capítulo 1, Paulo fala o que se deve fazer. Romanos 1, versículo 5. Aqui está a resposta do que fazer. Conheci a graça, e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer? Romanos 1, 5. Pelo qual, Paulo falando, recebemos, ou conhecemos, né, a graça e o apostolado. Está aí a resposta. O tema de hoje, conheci a graça. E agora? Agora você precisa receber o apostolado. Agora vamos devagar. Porque é o momento que você precisa entender e compreender. Porque tem pessoas, o Espírito Santo me disse, e eu já vi acontecer muito, tem pessoas que pulam do navio, não morrem, porque aprendeu a nadar um pouquinho. Aí chega na ilha. Só que na ilha não tem comida. Aí não morre afogado, morre de fome. Entendeu? Isso é uma parábola profética. Tem gente que pula do navio. Na lei nunca mais. Pula do navio. Cai na água. Não tem rumo. Não tem direção. Está na água, olha o tamanho do mar, do oceano, está na água, não tem rumo. Aí ele nada até que ele acha uma ilha. Aí ele fala, achei a ilha, pela graça eu sou salvo, achei a ilha. Ele chega na ilha, só que chega na ilha, não tem o que comer. Um dia ele aguenta, uma semana sem comer, qualquer pessoa aguenta. Mas chega uma hora que por não comer nada, por não receber a direção para a sua vida, por não receber o ensino, a pregação, a oração, a intercessão, o louvor, a adoração, por não semear, por não cultuar a Deus, chega uma hora na ilha, que ele está sozinho, sem comida. Isso é inevitável. Chega uma hora que morre. E aí, antes de morrer ele pensa, putz, antes tivesse ficado no navio. Pelo menos lá tinha comida. Mas eu pulei do navio. Mas eu achei uma ilha. Mas não tem comida na ilha. Aí a pergunta, e agora? Conheci a graça, e agora? Você que está numa ilha, sozinho, não se precipite. Você conheceu a graça? O próximo passo é conhecer o apostolado. Você recebeu a graça? O próximo passo é receber o apostolado. A graça é de Deus, em Cristo Jesus. A graça é o gozo na sua vida. A graça te fez entender que você é salvo, que você é abençoado em Cristo. A graça
te fez entender que o Espírito Santo já habita em você. A graça é o que te fez entender que o diabo foi aniquilado. Essa é a graça de Deus em Cristo Jesus, que você conheceu, que você recebeu, mas você não pode pular do navio. O máximo que você vai achar é uma ilha. Sozinho, talvez vai achar uma ilha. Você precisa receber o apostolado. Você precisa ter um pastor. Você precisa de um apóstolo. Você precisa receber o apostolado. O apostolado é o que te dá estrutura, fundamento. Por favor, deixa o Romanos 1 aberto. Abre 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Deixa o Romanos 1 aberto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Daniel 12:10. Daniel disse: nenhum dos ímpios entenderá, vírgula, mas os sábios entenderão. Então você vai entender essa mensagem. Você vai entender essa ministração. 1 Coríntios 3:10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Em outras palavras, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Paulo falando. Pus eu quem? Paulo falando. O que ele pôs? Pus eu, como sábio construtor, sublinha na sua Bíblia aí, ó. Pus eu o quê? Diga, o fundamento. Olha lá, ó. O fundamento. Conheci a graça. E agora? Estou sozinho na minha cidade? Na minha cidade não tem MGA, não tem igreja em graça, não tem ministério em graça. Na minha cidade não tem, na cidade do lado não tem, na outra cidade não tem. Eu estou vendo que aqui no meu estado não tem. E agora? Eu conheci a graça, e agora? Romanos 1,5. Conheceu a graça? Então falta o apostolado. O apostolado é o que te dá fundamento para você viver em graça. Quem está entendendo? Por isso que eu escrevo livros. Porque mesmo longe de mim, está recebendo o quê? O fundamento. O alicerce. Aí você faz a sua casa. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. A graça é de Deus em Cristo. O apostolado é de um apóstolo, o nome já fala. Apostolado é o ofício, para quem não sabe, quer escrever? Apostolado é o ofício de um apóstolo. Está claro? Tem até lógico. Por isso daí vem a palavra pedreiro, aquele que assenta pedras, né? Literalmente falando, aquele que assenta pedras, aquele que organiza pedras. Na verdade não é pedras, literalmente, mas é tijolo. Então, pedreiro, o que lida com pedras, né? Sapateiro, o que lida com sapatos. Está entendendo? Apostolado, vem de um apóstolo. Então, Romanos 1,5, recebemos a graça, conheci a graça. Nossa, que maravilha. Irmã, nossa, eu estou tão feliz. O que foi, irmã? Nossa, eu entendi que eu sou salvo pela graça, que eu não perco minha salvação. Eu estou tão feliz, eu estou ouvindo um apóstolo lá de Santo André de São Paulo. Eu moro longe, eu estou aqui no Piauí, estou no Pernambuco, estou no Maranhão, eu estou no Ceará, mas eu estou ouvindo um apóstolo lá de São Paulo, de Santo André. Nossa, eu estou com uma paz agora. Eu entendi que eu sou salva, que eu sou abençoado e que o diabo foi aniquilado. Então você recebeu a graça. E agora? Agora você precisa receber o apostolado. Ou seja, você precisa ir para o segundo passo. Depois de receber a graça, você precisa subir um degrau. Imagine 2 degraus. Recebi a graça, subi um degrau. E agora? Agora sobe o outro degrau, que é o apostolado. O apostolado é o que põe, é o que coloca o fundamento para você viver em graça. Mesmo longe
em outra cidade, em outro estado. Eu tenho pessoas debaixo do apostolado que moram em Portugal. Um abraço, abençoado Fábio, meu filho em graça, Fábio, lá em Portugal. E o abençoado Antônio Félix também, lá em Portugal. Graça e paz a você e sua família, e tantos outros também em Portugal. E em outras cidades, outros estados, outros países. O abençoado Javier, lá no México. No México, você e sua família, um abraço, graça e paz. Então tem muitas pessoas longe, mas que está debaixo do apostolado. Oh, você não pode pular do navio e começar a nadar para qualquer lado. Uns encontram a ilha, mas por fim morrem. Pegou? Outros não encontram a ilha e ficam nadando. Vai acontecer o quê? Nada meia hora, nada 1 hora, nada 5 horas. Vai, nadou 8 horas. Mas quem é que nada 1 ano? Vai morrer. Quem está entendendo? Então uns morrem porque não achou a ilha e não aguenta nadar por muito tempo, porque está sozinho. Outros morrem porque encontrou a ilha, mas não tem o que comer na ilha. Entendeu que é salvo pela graça, mas não tem o que comer na ilha, não tem o fundamento. Escreva aí, o apostolado é o que coloca o fundamento na sua vida, para você viver em graça, mesmo longe, mesmo em outra cidade, mesmo em outro país. Porque Cristo está em você. Eu estou longe, mas Cristo está em você, aí onde você estiver. Então, com Cristo, que é a graça, e o apostolado, você vive, sobrevive e reina em vida. Olha o Coríntios 3,10, veja aí. Segundo a graça de Deus que me foi dada. O que Paulo fez? Pus eu como sábio construtor o fundamento. Fundamento do quê? Da graça que ele recebeu. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Ô Paulo, o que você fez com essa graça? Eu pus o fundamento. Fundamento do quê? Da graça. Colocar o fundamento se chama apostolado. O nome de colocar o fundamento é apostolado. Por isso que eu já preguei aqui e temos no nosso site e no nosso canal. Graça sem apostolado é confusão. Em outras palavras, graça sem apostolado é morte, vai morrer. Vai se perder. Quantos que eu conheci que se perdeu? Se perdeu na vida, se perdeu no tempo. Por quê? Porque chegou na ilha. Achei a ilha, glória a Deus. Achei a ilha, não vou mais morrer afogado. Não morre afogado, mas morre de fome. Um dia você aguenta, 1 semana. Mas quem aguenta 1 ano sem comer nada? Vai morrer. Então uns morrem afogados, outros morrem de fome. Mas não é para ninguém morrer. Nem afogado, nem de fome. É só receber a graça e o apostolado. Não quer morrer, irmã? Irmão, você que está em uma cidade tão longe, distante de mim. Irmão, irmã, você que está em outro estado, em outra nação, outro país, não quer morrer? Você não precisa morrer. Você não quer morrer? Assume um compromisso comigo. Receba o meu apostolado e fica firme nos meus ensinos, que você não vai morrer, você vai viver. Assume um compromisso. Deixa eu ser o seu pastor. Não importa se você está perto, se você está longe, deixa eu ser o seu pastor. Eu quero ser o seu pastor. Eu quero te... Mateus 10,8, eu quero te dar de graça o que eu recebi de graça. Só que eu não posso fazer isso. Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Nem Jesus invadiu a vida de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Nem Jesus entra com tudo. Você imagina eu. Por isso que eu falo, deixa eu ser o seu pastor. Você me permite eu ser o seu pastor? Porque eu não vou invadir a sua vida. Vem aqui, você... Não, eu não vou. Vocês congregam aqui, glória a Deus. Se você não quiser mais congregar, eu não posso fazer nada. Eu não vou invadir a sua vida. Eu não vou te obrigar a receber a graça e o apostolado. Porque tem uns que parece que não liga se morrer. Você não precisa morrer. Mas tem uns que parece que não liga se morrer o marido, se morrer a mulher, se morrer as filhas.
Eu fico escandalizado com isso, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar na vida do marido. Marido cabeçudo, carnal. Eu não posso entrar na vida da mulher, mulher soberba, orgulhosa. Como é que eu vou entrar? Eu não posso entrar na vida das filhas. As filhas têm um pai, têm uma mãe. Como é que eu vou entrar? Por isso que eu pergunto. Assume um compromisso comigo. Deixa eu ser o seu pastor. Deixa eu ser o seu pastor. Deixa eu te ensinar o que Deus me ensinou. É de graça. Você só tem a ganhar com isso. Agora, se nem aqui você vem, como que eu posso fazer? Eu não vou na sua casa, invadir a sua casa, para te levar ao apostolado. Nunca vou fazer isso. Mesmo que eu veja você sofrendo. Interessante, né? Não parece falta de amor? Mas não é. Um dia um homem chegou para o pai dele e disse assim: pai, dá a parte dos meus bens que me cabe. E eu estava lendo o assunto e falei: nossa, mas ele pediu os bens dele, ele pediu a herança antes do pai morrer? Eu estou falando sobre a parábola do filho pródigo. Geralmente, pela lei da terra, imagina do céu, pela da terra, o herdeiro tem direito à herança depois que o pai morre. Mas ele pediu antes: me dá a minha parte, porque eram 2 filhos. Então, se tinha 100 mil, 50 mil para cada um exemplo. Me dá a minha parte. Por isso que eu não vou atrás. Mesmo que eu veja sofrer. Por quê? Porque eu aprendi com a Bíblia. Jesus falou que teve um rapaz que pediu a sua parte. E o pai deu, não falou nada, não ficou: não, filho, pelo amor de Deus, não vai, filho. Ai, filho. Não. Você quer a sua parte? Está aqui a sua parte. O pai deu o outro filho ficou quieto. Deu a parte dele, era 100 mil, deu 50 para ele, e deu 50, ele foi. Jesus disse que ele gastou com mulherada, gastou pulando carnaval, e gastou, e acabou com tudo rapidinho. Aí não tinha mais dinheiro, arrumou um bico, porque aquilo não era emprego, arrumou um bico numa fazenda para cuidar de porcos, lavar chiqueiro, esses negócios. Ele era filho de um homem bem sucedido, né? Mas ele pediu a parte dele, não sei, o ser humano é difícil entender o ser humano. Também não vou mais na igreja e tal. Pastor, você não vai fazer nada. Eu fazer? Foi ele que falou, fazer o quê? Não estou nem sabendo de nada. Quantas pessoas falam mal de mim sem eu saber? Quantas pessoas ficam com raiva de mim sem eu saber de nada? Estava falando com a pastora esses dias, não estou nem sabendo de nada. Não estou sabendo, irmão, não estou sabendo. Estou pregando, estou ensinando, estou vivendo minha vida. Eu não estou sabendo. A pessoa que está com raiva de mim vai embora da igreja com raiva. Mas eu não estou sabendo de nada. Não sei. Então ele arrumou um bico para limpar, para lavar chiqueiro. E o suposto patrão dele não era uma pessoa de boa índole, parece que não dava nem almoço. De modo que ele tinha que disputar com os porcos a lavagem, ou seja, resto de comida, ele tinha que disputar com os porcos. Algumas Bíblias dizem bolotas, outras Bíblias dizem alfarrobas. Almôndega já mordida, que caiu no chão, a pessoa não quer mais comer, outro vomitou, também não aguenta mais, põe tudo lá, dá lavagem, dá para o porco come. Ele não tinha o que comer, você imagina o porco. E ele, isso aqui até que chegou um dia, ele, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui, mano? Pô, meu pai é fazendeiro, mano. Olha, meu pai é dono de... Eu estou aqui disputando um pedacinho de costela que o cara não quis comer mais só porque caiu no chão e tal. E umas formiguinhas só subiram em cima da... Aí o porco come, o porco não está nem aí. Pô, mas essa costela tá fresquinha, só caiu no chão. Ele disputando um pedacinho de linguiça, disputando com o porco. Ele, o que eu estou fazendo aqui, mano? Meu pai tem tudo lá. Pô, mas eu sou um cabeçudo mesmo, hein? Eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso, eu pedi a minha parte. Meu pai, nossa, que desrespeito, falta de consideração. Meu pai não tinha nem... Eu pedi a minha parte. Pô, interessante, meu pai deu minha parte, não me deu bronca, não falou nada, deixou eu ir. Sabia que eu ia errar, sabia que eu ia dar cabeçada na vida. Não falou nada, não deu bronca, não ficou de mal, não fez cara feia. Quer saber de uma coisa? Vou voltar lá para o meu pai. Pô, até os empregados dele têm hora de almoço.
marmita, tal, e um bife com cebola, né? Até os empregados têm, e eu estou aqui disputando um pedaço de linguiça que caiu no chão com os porcos, disputando com um porco. Bem-aventurado esse homem, ou o homem que se arrepende e volta lá onde errou. Por isso que Jesus fala para voltar ao primeiro amor. Ele é bem-aventurado. Aí ele voltou, e o pai dele viu ele de longe, ficou feliz, fez festa, e deu roupa nova, e recebeu ele. Traduzindo, era um homem cabeçudo, né? Soberbo, orgulhoso, presunçoso. Conheci a graça, pastor. E agora? O que eu faço? Romanos 1,5. Se recebeu a graça, é preciso receber o apostolado. O que é o apostolado? 1 Coríntios 3,10. Paulo recebeu a revelação da graça. E ele pôs o fundamento. Paulo já morreu, claro. Claro que Paulo já morreu. Mas Paulo foi pastor dos romanos, dos coríntios, dos gálatas, dos efésios, dos colossenses, dos filipenses. Paulo foi pastor deles. Paulo foi o apóstolo deles. Paulo disse, eu recebi a graça e o apostolado. Paulo disse, eu recebi a revelação e eu pus o fundamento. Mas Paulo já morreu. E agora? I'm here. Olha eu aqui, ó. Porque Paulo disse em Coríntios 3,10, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Por isso que eu perguntei se você me permite ser o seu pastor. Porque eu quero edificar a sua vida com o fundamento que Paulo colocou, que é a graça de Deus em Cristo. Quem recebe? Você recebe? Você recebe? Mas eu não vou invadir sua vida, nunca. Quantas pessoas que eu já vi e vejo errando, e Deus fala, fala nada, fica quietinho, finge até que você não está vendo. Aí alguém vai dizer assim, pastor, se você me vê errando, você pode falar, hein? Não, não é assim não, irmão, não é assim que funciona. Porque às vezes você vai querer ajudar e você fica mal visto, mal falado, nem pedir ajuda também, veio falar aqui o que eu tenho que fazer. Então, sabe como que é o ser humano? O ser humano já passou quase 30 anos, é difícil lidar com o ser humano. Eu coloquei no Facebook uma foto minha e da pastora, uma foto que eu estava triste. Era um culto de domingo, tiraram essa foto, não tem nem quem tirou. Eu estava triste por causa de perseguição, falsos irmãos e tal. Aí eu coloquei lá na foto, está no Facebook. Por vezes, somos mal compreendidos, vírgula, mesmo sendo bem intencionados. Eu não sei se alguém viu essa foto. Coloquei no Facebook, estava triste. Coloquei a foto e escrevi. Por vezes somos quem? Eu e a pastora. E é verdade, somos mal compreendidos. Você quer ajudar, você só se lasca. A verdade é essa, se vocês não sabem. Porque pastor, né? Gálatas 4, filhinhos. Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então pastor, ele tem aquele negócio de amor, de querer ajudar e de querer, mas tem gente que dá, tem ovelha que dá coice, tem ovelha que morde, tem ovelha que dá cabeçada. E por enquanto falando de ovelha, dos bodes não vou falar não, tá? Eu enfrento de tudo. Então coloquei uma frase, por vezes somos mal compreendidos. Pô, nós queremos ajudar e só... Por vezes somos mal compreendidos, mesmo sendo bem intencionados. Mas o que eu posso fazer? E aí eu não tenho o que fazer, né? Jesus disse, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Porta quer dizer na sua vida, não é porta literalmente. Se alguém ouvir a minha voz, olha, tem gente que não quer ouvir não, está no pancadão, que Jesus, rapaz, Jesus o quê, meu? Teve um aí que estava fumando maconha, fumou a maconha, assoprou a fumaça e falou, Jesus, essa é para você. Soltou a fumaça da maconha. Bom, Jesus está vivo ainda, né? Ele morreu. Desculpa, né? Sou obrigado a falar isso, né? Fumou a maconha e jogou a fumaça da maconha para o ar e falou, Jesus, essa é para você? Não, Jesus está vivo e vai viver para sempre. Ele morreu.
com maconha e tudo. Então o ser humano é difícil. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, casa que é de sua vida. E cearei, cear quer dizer festa, alegria, gozo. Cearei com ele e ele comigo. Mas quem é que quer ouvir Jesus? Quantos que você conhece que está morrendo, está doente, está desempregado, a família está uma desgraça, o filho nas drogas, e não quer ouvir Jesus? Você não conhece? Eu conheço vários. Filho nas drogas, o marido cachaceiro, a mulher querendo ir embora, a família destruída, e ele não quer ouvir Jesus, ou ela não quer ouvir Jesus. Porque já tem sua religião, porque é jovem, está no pancadão, está usando droga. Por muitos motivos, muitos não querem ouvir Jesus. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir com tudo? Não pode, nem Jesus faz isso. Conheci a graça, pastor. Eu ainda estou numa igreja da lei. E agora, pastor, o que eu faço? Ó a receita, irmão. Romanos 1,5. Recebemos a graça, que a graça não é minha. A graça é de Deus em Cristo. Ou seja, pela graça de Deus em Cristo, você está salvo. Está salvo. Pela graça de Deus em Cristo, você está abençoado por Deus, com todas as bênçãos. Efésios 1,3. Pela graça de Deus em Cristo, você é uma nova criatura. Pela graça de Deus em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Então essa é a graça. Recebemos a graça. Mas não é só receber a graça. Não adianta, eu estou vendo isso por aí, hein? Não adianta você receber a graça e achar que você já é o dono da cocada preta e já vai receber a graça, não precisa mais de ninguém, não precisa mais de nada, não preciso congregar, não preciso mais ler a Bíblia, não, eu sou salvo pela graça, não preciso mais... Você vai morrer, irmão. Vai morrer lá na ilha, hein? Já vi muitos morrerem, hein? Porque pula do navio só porque sabe nadar um pouquinho e chegou na ilha... Está achando que... Só que ele não sabe ainda que na ilha não tem comida. Você que acha que vai viver sozinho ou sobreviver sozinho, está muito enganado. Você recebeu a graça? Você conheceu a graça? Você precisa agora receber o apostolado e ficar firme no apostolado. Você precisa de um ministério, de um pastor, de um apóstolo. Não é receber a graça, recebi a graça e agora não preciso mais de ninguém. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Os que fazem isso vão morrer. Eu já vi muitos morrer. Eu já conheço esse filme. Eu recebi a graça agora. Não, o diabo foi aniquilado. Eu sou abençoado em Cristo. Eu sou salvo. Calma. Você precisa receber o apostolado, que é o fundamento da graça. Com o fundamento... Alô, por favor, deixa eu ver o que Jesus falou aqui. Abre sua Bíblia em Mateus, por favor. O Espírito Santo está mandando ler esse texto aqui. Faz tempo que eu não leio. Mateus, olha lá. Capítulo 7, verso 24. É disso que eu estou falando. Do que Jesus falou um dia. Do que Paulo falou um dia. É a mesma coisa. O que eu estou falando aqui hoje é o que Jesus falou um dia. É o que Paulo falou um dia. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que recebe a graça... Jesus falou em outra palavra. Né? Portanto, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Diga, homem prudente. Aquele que ouve minhas palavras e pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Teve um jegue aí que falou que a Bíblia não é um livro profético. Eu não tenho outro adjetivo, tem que chamar de jegue, né? Ou jumento. Mateus 7, 24, explicitamente é uma palavra profética. Ou você está achando que Jesus era pedreiro? Que ele construía casas sobre uma rocha? Das duas uma. Ou se entende literalmente que Jesus era um pedreiro que fazia concreto, com cimento, com areia, tijolo, e que ele era um pedreiro que construía casas, edificava casas
E sobre a rocha ainda. Ou então, não se entende literalmente pela letra, mas se entende pelo Espírito Santo, que ele está se referindo às nossas vidas. Por exemplo, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Irmão, casa sobre a rocha, Jesus está dizendo de um modo profético, edificou sua vida sobre a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Mas teve um jumento que disse que a Bíblia não é um livro profético. Aí fica difícil, né? Um está empurrando e o outro está puxando. Aí fica difícil. Desculpe a minha jactância, essa minha ousadia louca, desculpa, porque chega uma hora que não dá para aguentar mais. Porque um homem com uma Bíblia, se diz pastor, se diz apóstolo, diz que conhece a Bíblia, e falar uma frase dessa não dá. Isso já passou de heresia. Falar que a Bíblia não é um livro profético, falar que a Bíblia não é um livro profético, isso aí é o que, Davis? Isso é me combater, irmão. Isso é me perseguir. Na cara dura. Então tem que chamar de jumento de jegue. Não tem outro adjetivo para falar. Porque está me perseguindo. Eu coloco o tijolinho, ele vai lá e derruba o tijolinho. Eu levanto a parede, quando eu viro as costas, ele vai lá e derruba a parede. Quem está entendendo? Ou então você me explica o que é isso aqui, de Mateus 7, 24. Só tem dois entendimentos. Literalmente, será que Jesus era um pedreiro? Edificou a sua casa sobre a rocha? Então ele veio lá do céu para morrer na cruz, para falar de um pedreiro que está edificando. Não dá para entender isso, né? Que ele ia sair lá do céu, porque Jesus era o próprio Deus, se revestiu em carne, ia morrer na cruz e morreu para vir falar de casa, de construção de casa, ou na areia ou na rocha. Eu não acredito que Jesus era arquiteto ou pedreiro. Porque em João 4,19, até a mulher samaritana disse: nossa, vejo que tu és um profeta. A samaritana entende mais que o jegue. Porque ela falou que Jesus era um profeta. João 4,19. A mulher do poço de Samaria, aquela conversa, pede-me água, não sei o quê. Até que a mulher diz, porque Jesus falou, já teve 5 maridos, que não tem, o que você tem agora não é seu. Ela falou, nossa, vejo que tu és um profeta. Quer dizer, a mulher samaritana entendeu que Jesus era um profeta e falava de um modo profético. O jumento fala que a Bíblia não é um livro profético. Que não existe profeta, que não existe apóstolo. É um jegue ou não é? Porque um homem de Deus não pode ser, né? Porque até quem está debaixo da lei, na igreja católica, quem está na pentecostal, até quem está debaixo da lei sabe que a Bíblia é um livro profético, que contém a palavra de Deus, cujo mesmo é espírito. E ele tem sua própria linguagem. Deus tem sua própria linguagem. Isaías 55, verso 8... assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem uma linguagem profética. Quem que não sabe disso? Aos que têm o Espírito Santo me entenderão. Por isso que Daniel, o profeta Daniel 12, 10, Daniel disse: os ímpios, nenhum dos ímpios entenderá. Então deve ser um ímpio, né? Mas quem é que diz que não entende? Claro que entende, é perseguição, irmão. Tá percebendo? É claro que entende. Quem é que não entende, irmão? É perseguição mesmo. Contra mim, contra essa igreja, contra o MGA, contra o ministério. Fazem piadinha, fazem sátiras. Mas, Romanos 8:33, é Deus quem me justifica. E isso me basta. Mateus 7:24. Jesus diz: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está falando de um modo profético, através de uma parábola. Alô, ele está fazendo uma comparação com as nossas vidas. Ele não está falando de casa. Mas ele falou que desceu a chuva, sopraram os... abençoado. Ele está se referindo a tribulações. No mundo tereis aflições, lutas, tribulações. É sobre isso que ele está falando. Por isso que a Bíblia é um livro profético. Só os que entendem. Os jegues não entendem, mas os sábios entenderão. Daniel 12:10. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Claro, porque tem o Espírito de Deus. Amém? Salva de palmas ao Espírito Santo que habita em nós e nos dá entendimento da palavra. Abaixo os jumentos. Mateus 7, verso 26. Aí ele fez uma comparação. Se ele falou de um homem prudente, então Mateus 7, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre. O tema de hoje: conheci a graça, e agora? Ó Jesus falando. Eu não disse Romanos 1,5 que tem que receber a graça e o apostolado. A graça é de Deus, o apostolado é o ofício de um apóstolo, que edifica a sua vida. Coríntios 3,10, Paulo diz: eu pus o fundamento e outro edifica. Quem que não sabe que Paulo já morreu? Se Paulo já morreu, o outro edifica. Com o quê? Com o fundamento que ele colocou, que é a graça de Deus em Cristo, que é o que eu estou fazendo. Então a sua vida está sendo edificada com a graça de Deus em Cristo, com o fundamento que Paulo colocou, porque ele já morreu. Ele falou: o outro edifica. Eis-me aqui. Está claro ou não está claro? Quem que não entende isso? Então não é uma questão de não entender, é a questão de perseguir. É pessoal o negócio. Está claro aí? O negócio é pessoal. O negócio não é entender. O Alcino, não é que não entende. Eu preguei esses dias aí, 1 Coríntios 12, 28, que há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. O jumento vai lá e destrói tudo, nega tudo, fala que não existe, que é mentira, que não é assim. Quer dizer, você constrói o muro, o jegue vai lá, dá coice e derruba o muro. Não tem como comparar de outro modo. Então não é que não entende, é perseguição mesmo. Estão só esperando eu pregar. Estão me ouvindo agora, eles estão me ouvindo. Estão aí assistindo, cara de pau, tudo me ouvindo. Você não, tá, irmã? O irmão, não é você não, tá? É só o jumento só, vocês não. Estão me assistindo, para quê? Para depois fazer piadinha, fazer sátira, ficar fazendo piadinha, julgando, condenando. Há quem cuida deles para mim e por mim. Amém? Porque Moisés não precisou levantar um dedo contra Coré. Moisés não... Só lê a Bíblia. Números 16. Moisés não precisou levantar um dedo contra Coré. A terra, por si só, se abriu e engoliu vivo Coré e os seus 250 seguidores que insurgiram contra Moisés, por presunção. Moisés não precisou fazer nada, não precisou pegar um pedaço de pau, não foi discutir, não foi fazer nada. Sabia que o Coré era um jumento, né? Porque se levantar contra um homem de Deus é o quê? Não pode ser sábio, né? Hã? Você acha que eu vou levantar contra quem tem a unção de Deus? Você acha que eu sou louco? Se eu já li, não toque nos meus ungidos. Você acha que eu vou tocar em quem tem a unção de Deus, quem foi aprovado por Deus? Você acha que sou louco de fazer isso? Mas o Coré se levantou contra Moisés e ficou cornetando o povo. Moisés, Moisés. E ele conseguiu levantar 250 pessoas contra Moisés. É claro que Deus ia intervir nisso, porque o Moisés foi levantado por quem? Por Deus. Deus interveio e engoliu o Coré. Tirou o Coré da jogada.
Tirou ele da jogada, tirou ele da história. Porque na brincadeira do passanel, entre Moisés e o Coré, você não acha que o Coré vai estar com o anel, né? Já brincou de passa, passa 3 vezes, para. Porque já brincou de passanel quando era criança? Você não acha que o anel vai estar com o Coré, né? Porque se tivesse com o Coré, Deus errou? Porque a terra engoliu o Coré? O anel estava com Moisés. Deus cuida dos Corés. Dos Corés, Himeneu e Fileto, Alexandre Latueiro. Deus cuida deles. Vamos terminar aqui com Mateus 7, verso 26. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato. Então tem 2 tipos de homem. O que recebe a graça e já acha que sabe tudo, que conhece tudo, não precisa mais congregar, porque eu sou a igreja. Eu sou o templo, não preciso ir num lugar adorar a Deus, porque Jesus disse que Deus é, ainda usa João 4,24, Jesus disse que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem o Espírito de verdade, porque não é nem aqui, nem lá, nem nesse monte, nem em lugar nenhum, mas é em Espírito e verdade. Traduzindo, não precisa congregar. Vai morrer na ilha, hein? Vai morrer na ilha. Isso é engano da carne, vai morrer na ilha. Pulou do navio, estava debaixo da lei, pulou do navio, nadou um pouquinho, porque pegou alguns versículos, nadou, chegou na ilha, em terra firme, aí quando chega na ilha, acha que não precisa mais de ninguém. Manda todo mundo embora, briga com a mulher, briga com o filho, briga com a família, briga com o pastor. O Espírito Santo está mandando falar, só não vou falar o nome. Tem um homem no Rio de Janeiro que ele tem um dom. Eu reconheço o dom que ele tem. Ele é músico, compositor, cantor músico. Ele tem um dom invejável. Mas pulou do navio, nadou até a ilha, brigou com o apóstolo, brigou com o pastor, e mandou todo mundo embora, e agora está na carne tomando cerveja, e coloca foto tomando cerveja, não sei o quê. Vai morrer. Porque mandou todo mundo embora, está na ilha sozinho. E na ilha não tem comida. Na ilha não tem comida. Você vai ver que você está sozinho. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai fazer assim, ó. Você vai ver que na ilha, além de não ter comida, não tem ninguém. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em sua veia corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Está claro ou não está claro? Em Mateus 7, 26, Jesus disse
Mateus 7, 26, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, que significa vida, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Como é que uma pessoa pode falar que a Bíblia não é um livro profético, hein? Você acha que Jesus está falando de casa feita na areia? Não, por favor. Você acha que ele está falando de uma casa que o homem fez na beirinha assim da praia? Você acha que ele está falando disso? Aí vem a água e derruba. Você acha que ele está falando disso, irmãos? Só para você ver a diferença, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só para você ver a diferença daquele que fala de um modo profético, por revelação, inspirado pelo Espírito Santo, e daquele que fala de um modo humano, terreno e carnal. Chega a desmerecer a palavra de Deus e tirar a vida da palavra de Deus e ficar só a letra. Porque se não é um livro profético, então Jesus está falando de um pedreiro inteligente, prudente, que construiu a casa sobre a rocha, e de um pedreiro burrão, insensato, que construiu uma casa sobre a areia. E você não acha que Jesus veio falar sobre isso, irmão? Você acha que ele veio falar de casa, irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando? 2 Pedro, capítulo 3, vamos para o final, estamos terminando. 2 Pedro, capítulo 3, recebi a graça, e agora? Está aqui a direção. Você precisa de um apostolado. Você precisa estar debaixo do apostolado. Por isso que eu te perguntei, deixa eu ser o seu pastor? Me permita ser o seu pastor, o seu apóstolo, para te ensinar o que Deus me ensinou. Aleluia. Não creio, então desliga, irmão. Vá assistir o Pica-Pau, vá assistir a novela. Mas se você crê que eu sou um homem de Deus, consagrado a Deus e por Deus, guiado, instruído pelo Espírito Santo, deixa eu ser o seu pastor. Mas nós estamos longe, pelo YouTube, pelo Facebook, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te instruir no caminho, na verdade e na vida. Deixa eu te instruir. Porque essa é a função de um pastor. Amém? E é o que eu estou fazendo aqui agora. 2 Pedro 3,18. Conheci a graça, e agora? 2 Pedro 3,18. Cresça na graça e no conhecimento. Não para não, irmão. Não para não, irmã. Antes, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Digam todos, amém. Conheci a graça, e agora? Romanos 1, verso 5. Recebemos a graça, e agora? Tem que receber o apostolado. Por amor do seu nome. Veja Romanos 1, 5. Para a obediência da fé. Não é assim, agora eu faço o que eu quero da minha vida. Romanos 1, 5. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. É o que eu estou fazendo. Me permita edificar a sua vida. Todas as quartas-feiras, 19h30. Você que mora longe, quarta-feira, 19h30 pelo YouTube, pelo Facebook. Você mora longe, mora em outro estado, outra cidade, todo domingo às 18 horas. Pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube ao vivo e no nosso site. Entra no nosso site, graçaapostolado.com, ou no nosso canal no YouTube, está lá. Deixa eu edificar a sua vida. 24 horas nós temos a rádio, bem lembrado, radiomgaonline.com. 24 horas graça, 24 horas apostolado. Conheci a graça, e agora? Agora nós vamos te dar o suporte, irmã. Vamos te dar o suporte, irmão. Você não precisa mais viver da lei.
Nós temos uma rádio em graça 24 horas online. Não precisa mais ficar ouvindo. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não precisa mais ouvir. Agora é abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor, não precisa mais ficar ouvindo lei e condenação. A graça chegou em sua vida. Agora é só receber o apostolado para reinar em vida antes de voltar para o céu. Abba Pai. Vamos terminar com 1 Coríntios 12. O Espírito Santo quer que eu leia esse texto mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Conheci a graça e agora você recebe o apostolado. Deixa eu ser o seu pastor. Ah, mas não tem igreja para congregar onde eu moro. Tem sim, o que você está fazendo aqui agora? Congregando. Eu aqui, você aí, nós não estamos juntos? Estamos juntos agora. Ao vivo, estamos juntos. Ah, mas eu moro em outra cidade, em outro estado. Nós estamos juntos, congregando. De quarta-feira às 19h30, você já deu a janta para o marido, já tomou banho, veio do serviço, agora você sentou aí no sofá, pegou a Bíblia, está ao vivo, você está congregando. Você só não está indo na lei, você está congregando em graça. Está claro ou não está claro? De domingo, pastor, eu não tenho de ir, porque não tem igreja. Tem sim. De domingo às 18 horas pelo Facebook, pelo YouTube, domingo culto de louvor e adoração. Você na sua casa, tira a mesinha da sala, aumenta o som e canta o louvor conosco, recebe o apostolado, você já vai estar congregando. Glória. Nunca mais você precisa da lei. Conheci a graça, e agora? Agora receba a graça apostolado, recebe o fundamento para a sua vida, cresce na graça e no conhecimento, e Deus vai ser contigo. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, por favor, que nos ensina. Você não precisa mais da lei. Para terminar, 1 Coríntios 12, verso 28. Se há um texto que deixa bem claro, tem caneta aí? Se há um texto que deixa bem claro a direção de Deus para a igreja, para os crentes, é 1 Coríntios 12, 28. Eu acho que não tem um mais claro que isso aqui. 1 Coríntios 12, 28. Há uns, Paulo falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Coríntios 12, 28. Há uns, pôs Deus aonde? Eu quero ouvir, aonde Deus pôs? Na igreja. Na igreja. Diga, o que Deus pôs na igreja? O que Deus pôs na igreja? Primeiramente, apóstolos. Está vendo, irmã? Está vendo, irmão? Coríntios 12, 28. Há uns, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Está aqui, ó, a direção. A direção de Deus, ela é apostólica, porque Ele colocou na igreja apóstolos. Ela é profética, porque Ele pôs na igreja profetas. Está claro ou não está claro? A direção de Deus é de ensino, porque Ele colocou na igreja mestres. É o que eu estou fazendo. Então, vocês agora estão recebendo a graça e o apostolado. Estão congregando agora ao vivo conosco. Vocês aí, nós aqui. Mas estamos ao vivo, você está congregando. Você está congregando, recebendo a graça, recebendo o apostolado, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, recebendo fundamento para a sua vida, edificando sua fé, sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Amém? E recebendo a direção que Deus colocou em sua igreja, que é o quê? Digam, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Aí Paulo disse, depois operadores de milagres. A pastora viu o milagre que aconteceu com aquela irmã lá, devia 50, a irmã de Itapevi, a irmã Silvana de Itapevi, São Paulo, tinha um débito nos bancos no valor de 55 mil reais. É dinheiro ou não é? O valor de 55 mil reais. Ela orou, fez a confissão de fé, falou com Deus, falou com os anjos, o banco ligou para ela, querendo fazer um acordo. Pô, 55 mil reais, você fala assim, o acordo vai ser uns 25, 30, né? Sabe quanto foi o acordo? Para acabar com a dívida com tudo? R$ 1.700.
Operação de milagres. Uma dívida nos bancos de 55 mil reais. Ela orou, falou com Deus. O banco ligou e fez a proposta. Olha, 1.700 reais, acabou, não deve mais nada. O que é isso? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois o quê? Operadores de milagre. E não é um milagre isso aí? 55 mil pagar 1.700, não é milagre. Operadores de milagres, depois dons de curar. Quantas ovelhas estão sendo curadas de domingo, né, pastora? Recebendo a oração da fé, ao vivo. Coloca a mão aí, a Sueli abençoada. Quantas pessoas estão sendo curadas, hein? O que é isso? Olha lá, Coríntios 12, 28. Ó. Dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. É uma maravilha ou não é esse ministério, hein? O MGA é um ministério completo. Ele não é só um ministério apostólico que prega a graça. É um ministério profético e apostólico, que tem a revelação da palavra e a interpretação da graça de Deus em Cristo. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor, graça e paz, e até domingo. Deixa eu ser o seu pastor. Nunca mais você vai ser enganado por ninguém.